de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Então vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que tem uma abordagem magistral nesse capítulo, extremamente esclarecedora, ao ponto assim da gente até imaginar quão diferente, né, teria sido, talvez, a nossa vida no âmbito desse aspecto da vida de cada um de nós, se a gente tivesse essa noção que está colocada aqui, assim, desde, sei lá, os nossos 12 anos, sei lá, na adolescência mesmo, se a gente tomasse conhecimento desses conceitos, da maneira como está colocado aqui, que é brilhante, é magistral. Não sei se eu vou estar à altura de colocar da forma como está colocado na obra, mas é muito interessante para a nossa reflexão. Sexo. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam, olha o que ele fala, demasiadamente das manifestações de natureza, dessa natureza entre os irracionais. Quer dizer, o homem ainda continua em relação ao sexo muito próximo da animalidade, muito próximo, muito, né, colado aí, não avançou quase nada nesse sentido, mesmo com todos os milhões de anos de evolução. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências prodigiosas preferem demorar em baixas correntes evolutivas. A gente vê que os seres humanos, eles se viciaram muito nesse assunto, especialmente os homens. Eu acho que talvez até os homens mais do que as mulheres em relação a esse assunto. Sim, o envolvimento muito grande com pornografia, com o sensualismo exacerbado, né, com o erotismo, né, nessas formas assim, venenosas, vamos dizer assim, em assuntos que deveriam ser venerados. A beleza, até a questão sexual, precisava ser vista de uma forma venerada, de uma forma bem diferenciada do que essa tão embrutecida que a gente vê, né, que a gente assiste, às vezes, lamentavelmente, né, como algo que demandou milhões e milhões de anos para a gente chegar até aqui. E muitos ainda persistem em práticas muito próximas da animalidade, da questão dos irracionais, como a gente falou, né. Com relação a essa questão, a gente vai prosseguir mais um pouquinho para poder falar mais uma coisinha aqui também legal. O trabalho dos construtores espirituais. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Ele está falando aqui, na verdade, da reencarnação para a patota, né? Para a massa, vamos dizer assim. Então ele aborda não essa reencarnação, esse trabalho todo, esse aparato todo que houve com relação a Segismundo e aquele grupo, que é uma coisa assim bem especializada, uma coisa que tem um outro nível. Então ele vem falar como é que se dá para os demais, né? Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo, ou seja, da natureza, é uma coisa que não tem tanta assistência quanto teve essa que nós estamos examinando aqui. Entre as criaturas, porém, que se examinam, que se encaminham, de fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime de energias perispirituais. É a questão do energismo sexual, né? A energia sexual é uma energia basal, uma energia de base,
né? E a energia sexual que a gente vai absorvendo da natureza, né, nas condições todas que a gente tem de acesso ao energismo, a questão das vibrações, as energias todas, elas fluem, né, por todos, se distribuindo por todos os chakras, todos os centros de força do nosso corpo. Porque ela tem um aspecto, digamos assim, as forças sexuais da alma, elas, no plano físico, elas produzem formas físicas, vamos dizer assim, né? Mas também nos demais planos, essa mesma força assume outras características, criando para a eternidade. Então, são forças assim que podem ser sublimadas. Quando a gente fala, a gente vê que alguns espíritos, a gente vai falar até, digamos, de Chico Xavier, em relação a essa questão, né? Como que ele sublimou essa questão das forças sexuais e como que ele se valia dessas forças num processo assim criador, num dinamismo de criação absurdo que gerou esses filhos benditos. Aí são 400 e tantos livros que a gente tem uma condição de estudar isso. A gente está aqui fazendo isso, né? Só estudando algumas obras dessa maravilha que é a obra de André Luiz e da importância que ela tem para nós espíritas, no sentido de a gente compreender tantas coisas, tantas questões. Então, essa questão do sexo, ela é fundamental que a gente examine algo, diga, tudo bem, é natural? Sim, é natural, mas a gente precisa lidar com equilíbrio, sem dúvida nenhuma, com a questão sexual, né? Então, entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera, elevado efeito em massa, traduz a permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Viu? Na questão das forças eternas. São forças que podem criar, podem nos auxiliar muito mais do que apenas essa visão que diz respeito ao nosso aparelhamento genésico, né? A visão do sexo, ela é muito para muitos, e talvez para a gente, para mim também, até certa idade, a gente se limitou a enxergar isso sob o ponto de vista apenas do aparelho genésico, e pronto, que sexo seria isso. Mas é muito mais do que isso, né? E é de uma importância muito grande para a gente, de uma forma que a gente ter uma maneira de entender melhor o que seja isso. Os objetivos da criação. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Olha que está colocado, está grifado ali, né? O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-lo tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. A união sexual. E nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos a palavra, olha que bacana isso aqui, substituamos as palavras união sexual por união de qualidades, né? E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Quer dizer, essa enxertia, né, esse processo, ele acontece no universo por inteiro. Isso está acontecendo o tempo todo, né? Nessa união de qualidades. É o que, digamos assim, dirige a vida universal. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Tem tantas pessoas que são viciadas, às vezes, na questão do sexo, né? As pessoas se viciam, chegam ao ponto de terem vícios nessa área. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. Então a gente tem que se acertar nesse ponto também, em considerar realmente de uma forma mais consistente, mais adequada, né?
a questão do que seja o sexo na nossa vida, nas uniões sexuais. Porque a questão, o sexo em si não é amor. Sexo não é amor, né? Mas o sexo pode ser um dos instrumentos do amor, né? O sexo em si também é um mecanismo meramente biológico, pode ser encarado como um mecanismo meramente biológico. Mas o amor, ele já é o resultado de sentimentos que promovem um resultado moral. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de um resultado moral em relação a tudo aquilo. Aí pode estar, digamos, nesse meio, a questão sexual, ela estaria envolvida nisso aí também. E aí a gente falando novamente, voltando à questão da utilização da energia sexual, né, de outras formas, que não seja apenas a questão da comunhão sexual, da união sexual, como está colocado aqui, a gente vê que isso vai se distinguindo naquelas capacidades, aquelas possibilidades criadoras para a eternidade. O que seria isso? É quando a gente faz a caridade, quando a gente consegue promover a caridade, quando a gente se realiza também nessa questão, como é algo assim de uma força que nos promove prazer, nos promove alegria. Então isso, a própria vida mediúnica, a arte também, né? A gente vai falar da arte aqui de uma outra maneira, a gente vai ver aqui. Então não é mais, aí o sexo não é mais uma imposição, ele passa a ser uma opção, né? Hoje tem pessoas que se impõem em função da questão da prática do ato sexual como se fosse uma questão de uma necessidade, não é? Como se fosse algo realmente que ela não pode viver sem, de hipótese nenhuma. Quer dizer, não existe. É uma visão realmente ainda muito acanhada quando você se lida com essa força de uma forma como se fosse uma imposição. Não, tem que ser feito, tem que, não é, como se fosse uma obrigação. Mas é algo que tem que ser uma opção, acima de tudo. Não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa sobre isso também, Marcelo. Bem, vamos passar que nós estamos com um monte de slides para ver aqui, senão é complicado essa vida. Uso do sexo, né? Mas não é o uso do sexo uma lei natural, é da natureza, sem dúvida. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, quem foge à ordem cai no desequilíbrio. Quer dizer, é uma força da natureza, sim, mas que a gente precisa lidar com ela com equilíbrio, né? As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação, como tudo, não é? Tudo que a gente lida com desequilíbrio, a gente vai cair nesse problema. Não é porque seja da natureza que a gente vai cair no abuso, não é? Então, no uso do sexo aos demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, já falei, né? Sem que o amor seja o sexo. E aqui embaixo, aprende a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais. Quer dizer, a união orgânica vai deixando de ser uma imposição e a coisa, digamos assim, esse energismo que a gente quer resumir a questão, digamos assim, da comunhão sexual meramente pelos aparelhos genésicos, é algo que se distribui, é algo que envolve as relações, é algo que valoriza a comunhão dos casais, né? No sentido de realmente propiciar essas realizações mais felizes que vão muito além dessa limitação apenas do ato sexual em si. Aí, essa perfeita integração de alma a alma que a gente poderá alcançar, né? Diante dos fenômenos da presença física, basta-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, né? Quantas vezes um olhar já basta, né? Eu lembro disso, minha esposa basta um olhar mesmo, dá um olhar, a gente tem que sossegar o facho, né? Tem que ficar, né? Pois é. Impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. É melhor ficar quieto, né? Então, união. Isso aqui tem uma frase, eu sublinhei essa frase é primorosa. Não há criação sem fecundação. E a fecundação, tudo bem, a gente está vendo aqui, né, a questão da reencarnação, da formação do corpinho, que vai lá da célula ovo, tal, vai formar o zigoto e tal, mas não há criação sem fecundação. Marcelo, nós estamos sendo fecundados aqui. Eu fui fecundado aqui. Por uma ideia, por uma palestra, por um livro que eu li,
por uma coisa que aclarou, algo que aclarou que você já sai daqui com uma outra visão de certas questões. Isso é fecundação. Isso é realmente a gente estar criando bases, né, de eternidade na nossa vida, montando, estruturando essas bases de eternidade, de valores realmente imperecíveis, que a gente vem envolvido às vezes com os problemas lá de fora, com as questões materiais, para caramba, mas isso tudo vem, vai. Né? O que fica realmente são essas questões aí. Né? Não há criação sem fecundação. Em todo momento a gente vai estar sendo fecundado de alguma forma, por uma música, né? Por sei lá, algo que nos transforma, que nos muda e nos vitaliza. Né? O exemplo também, sem dúvida. Né? Um olhar. Um olhar. Né? A obra do universo é filha de Deus. Então, o sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios dos seres, é a manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita. Olha, então a coisa vai muito além, né, do que apenas a gente resumir nesse quadro, às vezes, tão pequeno, tão apequenado. É uma visão muito curta, né, muito estreita, do que realmente significa o sexo para nós. E pode significar. Onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Né? Marcelo, vem para cá, estou sentindo sua foto aqui, cara. Pô, você me botou na berlina mesmo, hein? Vamos voltar aqui para a gente poder seguir. Aí já vem ainda essa preparação do Segismundo, tá demais, né? Que não acaba nunca esse negócio. Mas vamos ver aqui. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Encontram os espíritos construtores que vão cooperar na formação fetal de Segismundo. Veja bem, aqui tem um momento que até uns slides que a gente tirou antes, mas aqui o André Luiz estava curioso, porque falou, poxa, mas que hora que a gente vai entrar? Né? O casal está lá, tal, como é que vai fazer? Né? Ele ficou curioso assim, de que momento que eles iam entrar. Mas o que acontece? Em lares estruturados, como o de Adelino e de Raquel, em que vige o equilíbrio, vige uma comunhão positiva, né? uma coisa assim, de um envolvimento, de honestidade, de parceria, né? De uma coisa assim realmente, de um lar realmente pleno, bem resolvido. Os espíritos respeitam completamente a intimidade do casal. Não tem esse negócio deles entrarem lá, não existe interesse nesse sentido. Então, quer dizer, quando eles entram no momento que o pessoal já está dormindo e tal, né? Então não tem mais, o ato sexual já terminou, que não tem interesse de ficar assistindo nada. Agora, em outros lares, a coisa já não se dá assim, né? Os motéis, dependendo do local, né? Você já não tem essa condição, dessa proteção, né? Oba. Marcelo, né? Pois é. Então, Alexandre examina os mapas cromossômicos e explica que está examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-se até que ponto poderão colaborar em favor de Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, as influências, aquilo que eu falei, né, da forma espiritual, dos elementos genéticos. Então, quer dizer, tudo isso aí vai contribuindo, eles vão arranjando as coisas para preparar as melhores condições, né, do corpo e de tudo, para que aquela reencarnação seja bem sucedida e aquilo seja bem resolvido. Porque o Segismundo, que hoje chefia, ou naquele momento chefiava lá um posto, né, de socorro, lá nas zonas inferiores, certamente ele está sendo preparado para dirigir coisas mais importantes. Né? Porque se a gente conseguir um posto de trabalho no plano espiritual, meus amigos, poxa, a gente está com a vida ganha, cara. Pode ser para fazer qualquer coisa, o que quer que seja. A gente pudesse ser útil para alguma coisa, né? E ele não era pouca coisa, né? Que ele já dirigia um posto de socorro aos espíritos que estavam sofredores, né? Os espíritos sofredores. Então, a fim de certificar-se até que ponto colaborar em favor de Segismundo com recursos magnéticos. Né? Aí vamos lá. André Luiz conversa com Segismundo. Já estive mais animado, diz ele triste. Sinto-me fraco, incapacitado. Segismundo já falando, né, da situação em que ele está. Quer dizer, ainda não houve a ligação, tá? A ligação ainda não houve. Ele está ali, tá, já naquela condição, já prestes a reencarnar. Então ele já está se sentindo enfraquecido. Lembra que a gente falou que o reencarne é mais complicado, é mais difícil do que o desencarne?
Pois é. Enquanto lutei para obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Quer dizer, no momento que ele estava naquele embate lá, tentando que o pai perdoasse ele, que ele pudesse, né, acabar com aquela dificuldade inicial, ele estava mais animado. Mas depois, quando ele viu que não ia ter mais jeito, que ele ia reencarnar mesmo, né, ele começou a ficar meio receoso, né, começou a dar um pé para trás. Né, agora, porém, consegui a dádiva, né, do retorno à luz, tem um receio de novos fracassos. Ou seja, tem que me desculpar, né, colocando uma desculpa aí. Aí o Alexandre vem e fala: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure sua fé. Aí vem, né? Você vai ter que ir mesmo, meu irmão. Agora você já chegou até aqui, vamos que vamos. Né? E ele continuar contribuindo, porque é muito importante, né, no caso, que ele continue, não sem trazer embaraço algum para o processo. Então não deixe de cooperar com sua confiança, né, em nosso labor, para o seu próprio benefício, para não atrapalhar as coisas, não complicar aí. Né? Dê trabalho à sua imaginação criadora. Então a questão do molde mental que a gente falou, é um molde mental que o reencarnante também precisa ficar projetando, né? Esse molde mental para poder dar formação corporal depois que vai acontecer. Tudo aquilo que acontece, né, digamos assim, a gente vê na formação até do feto, que é interessante como é que toda a história da nossa evolução, ela se retrata ali. Desde o momento da formação da célula ovo, que é o quê? A gente pode comparar com o animal unicelular, lá, a célulazinha. E da célulazinha evolui para uma forma que parece talvez um girino, seriam os répteis. Depois tem uma outra forma que parece um pintinho. Tem um momento que a gente parece pintinho, vocês já viram? Se vocês pegarem lá as fotos do feto, tem uma que parece um pintinho, tem um biquinho e tudo. Né? Então, quer dizer, a gente vai como se tivesse todas aquelas... o processo nosso da evolução, ele se retrata ali na formação do corpo, naquelas etapas todas, né? Até chegar na forma humana, mas é importante que tenha esse foco na forma humana. Será que tem alguém com cara de pito, de pintinho? Será? Não vai dar muito certo, né? Não, só os personagens de Tio Patinhas. Personagens de Tio Patinhas era assim, né? Bafo da onça, tinha cara de onça, sei lá, os caras, Pluto. Vamos lá. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios. Né? Então não perca tempo em expectativas ansiosas. Então largue essa ansiedade, né, levanta o padrão das suas forças morais. Aí a reencarnação inconsciente. Existem, aí André Luiz, com a sua curiosidade perspicaz, né, existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam, Alexandre, que certamente. Assim também como desencarnam diariamente na crosta, milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Isso aí, as mesas mediúnicas, quem trabalha na mediunidade, sabe bem como é que é essa história. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Então, para nós, talvez, né, a gente já tem um conhecimentozinho, a gente possa perceber que a coisa acabou, né? Pelo menos nessa etapa aqui, e a gente já está para outro, se vai se preparar para um outro momento, né? De repente. Então, aí da reencarnação consciente, são inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Quer dizer, a reencarnação tem a desencarnação, que falamos aqui, mas a reencarnação inconsciente também existe. E é a grande maioria já fica ali dormindo aqueles 9 meses e não participa de nada. Não tem essa participação toda que o nosso Segismundo teve, não. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria inconsciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? O Alexandre. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. Quer dizer, esse respeito que a gente falou até, né,
até para o médico obstetra, o médico ginecologista, né, do respeito, da formação dele no sentido do seu trabalho, do seu desempenho profissional, né, como que ele lida realmente com essa questão. E ele fala aqui, ressaltando que eles agem da mesma maneira, talvez com a mesma ética, né, vamos dizer, que do médico, o mesmo respeito, né, do médico que trabalha nessa área, profissional que trabalha nessa área. Embora isso não seja de todos, né, a gente sabe que tem algumas histórias recentes que mostram o contrário, né. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização das formas em outros reinos da natureza, que acabamos de falar. Tem coisa que a gente vai pular aqui, que eu não vou falar, que já falei. A privacidade, nós já falamos também, né? Então, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Não. Você não deve esquecer que aludir aos lares em bases retas. Se tiver alguma tortura aí, né, Marcelo? Alguma curva aí, meio complicado. Ainda a privacidade, né? Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Quer dizer, aqueles lares de menos equilibrados vão, muitas vezes, ter as presenças que escolheram. Não é? Quer dizer, se resolveu, sei lá, para se estimular, usar algum artifício, alguma coisa, de repente, presenças que simpatizam com esse tipo de ideia, com esse tipo de prática, vão estar presentes ali, participando. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que despartilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Esse é o grande perigo, né? Porque são almas, é que nem com a bebida, o processo da viciação com outros vícios, né? Outras questões de viciação química. A participação da espiritualidade, ela é muito intensa, principalmente com o drogadito, né? Com o adicto. O adicto, ele sofre, e é muito difícil, eu acredito que esse seja um ponto muito a considerar realmente da dificuldade nesse enfrentamento, né? Para ele se libertar desse vício, para se curar desse vício. A gente até Edgar tem um trabalho que, né, nesse sentido, e não é brincadeira não, não é brincadeira não. Repercute até nos trabalhos, até da mediunidade, até em função do trabalho que ele faz, né? E acaba, digamos assim, repercutindo de assistências que são necessárias aqui no nosso trabalho mediúnico, né? No grupo que a gente participa. Qual a condição da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Olha que pergunta interessante, né? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o amigo... Aí, né, também brincadeira, né? Ninguém merece. Aí fala, não, disse ele, o mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em caso dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Na verdade, esse livro registra uma época em que era comum, né, a questão dos prostíbulos, né, os lupanares e tudo. Então, era uma época que era bem característica nesse sentido, né? É algo que, pelo menos assim, existe hoje, mas em outro, não sei, Marcelo, você quer falar alguma coisa? Marcelo vai pegando, não resistiu agora, vai pegar o microfone. Não, vou ter perto, saudade. Porque a imagem que se existe hoje em relação a esses lugares da época, prostíbulos, né? Nós viemos adquirir outra imagem, né? As internets, as redes sociais, os mecanismos mais diversos que as pessoas usam com a mesma maneira que se utilizava numa prostituição naquela época, com aquele agravante de se ter a ideia que está oculto, né? E a gente sabe, ante isso que nós estamos lendo aí, que ninguém é oculto dos seus equívocos, mesmo que você faça com o seu telefone, com o seu WhatsApp escondido, que ninguém veja. Tem uma falange infeliz te acompanhando, dizendo, vai para lá que nós vamos junto, vamos abrir a portaria e chamar todo mundo para dentro. Então, assim, a gente observa que essas instituições infelizes, as casinhas de luz vermelha, que ninguém ia, e que as pessoas sabiam que ficava lá, hoje isso não existe mais, mas ganhou um contorno pior. Porque hoje a gente faz isso no nosso lar.
você trai o seu companheiro, a sua companheira, sentado na sua sala. E ele do seu observando aquilo. Então a gente vê como mudou a configuração, em determinados instantes mudou para pior. Porque antes você tinha que fazer a movimentação, sai daqui para ir lá. Agora você já faz ali e dá isso ali, a liberdade de seguir, né? As pessoas se oferecem esse negócio, porque é aqui, ninguém está. Mas é só um momento para que aquilo vire realidade, se enfeche no encontro físico, que muitas vezes vai desorganizar toda uma família. O sexo em desequilíbrio nos acompanha de sempre. Não é uma coisa nova que nós estamos vendo hoje, é de sempre. É só que hoje, em determinado instante, até se fala a respeito do tema, que é um tema que há 50 anos ninguém falava. Né? As mães da gente, se casar, sabia que iam fazer um filho na hora. Minha mãe fala até hoje, meu filho eu engravidei com 1 mês, eu não sabia nem como é que era o negócio, e com 1 mês eu estava grávida, não aproveitei nada da minha vida, do meu casamento, porque isso era como se vivia a época, 61. Então você consegue, mas que 61 foi ontem. Nós ainda estamos vivendo a rebordosa da desinformação, da falta de conversa, da falta de diálogo, que hoje nós já conseguimos falar isso numa casa espírita. Falar de sexo numa casa espírita, falar de vícios, falar de acertos e de erros. Então, nós estamos avançando sobre esse aspecto, mas nos mantemos agarrados sobre aqueles aspectos primitivos de vamos saltar a cerca, que a vida é essa, vamos embora. Bem, vamos prosseguir aqui. André Luiz coloca essa pergunta, né, para Alexandre. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Desde muito e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação de elementos do nosso plano. Vejam bem, a questão que a gente fala, que a gente ouviu tanto esse termo, né, da miniaturização do perispírito. Vamos imaginar uma bucha, aquela bucha de banho, né, toda molhada, e a gente pega e aperta com a mão, e a gente está tirando dali a água, está escorrendo a água. Então, no plano espiritual, é como que os elementos espirituais que estavam impregnando o perispírito enquanto a gente estava lá na erraticidade, eles estão sendo drenados, estão sendo retirados. E aí a gente pega essa bucha que secou, que já está só com aquela estruturazinha da esponja ali, né? E você pega e mergulha no óleo. E vai então havendo ela se saturando de óleo, que digamos assim, com os elementos materiais. Né? Para a gente poder tentar entender mais ou menos o que é isso, e como que isso é complicado, e como que isso, digamos assim, existem alguns automatismos que nessas encarnações, digamos assim, que não tem essa assistência toda, que a gente viu que é meio, o negócio é meio imposto, né, que vai ter que encarnar mesmo, aí vem a reencarnação compulsória, tem esse nome. Tem uma assistência, mas é uma coisa meio automática, não é com esse cuidado todo aqui, mas isso, de uma forma consciente assim, deve ser bem mais difícil. Ele recebe ali uma voz, o espírito Alexandre lhe dá a voz de comando. Agora você precisa reencarnar, você precisa reduzir. Então Alexandre vai chamando nele o menino que ele já experimentou em outras vidas. A criança que ele já experimentou em outras vidas. Você precisa voltar àquele estado, porque é esse estado de redução que vai se ligar ao corpo que te espera. Então existe uma indução, existe uma orientação que vai sendo realizada ali, naquele instante, a fim de que aquilo pudesse, ele estar vivenciando isso. Né? Eu fico pensando, quando você não tem essa orientação, que é na bucha, vai, chuta, não tem, você não quer. Como é complexo, como é difícil, como a gestação é complicada às vezes, como a mãe sofre, a família sofre, os mecanismos são difíceis, porque o sujeito que vem não queria vir.
Não foi organizado para aquilo ali. Joga ele ali, pum. E aí, veja só, fazendo isso com diálogo, com fraternidade, como há insegurança, como há ansiedade, como há horror, já pensou? Joga ele ali. Lollapalooza, fomos lá, embaixo do negócio do Lollapalooza, do palco, conheci uma pessoinha, vamos fazer um rala enrola ali, estou com psitrance lá atrás na musiquinha, cheio de ácido na cabeça. Você sai dali com o filho, qual é a situação dessa gestação? Como é que isso está sendo feito, né? E os carnavais da vida, que quantas pessoas nascem em novembro, mas eu nasci em novembro, mas a mamãe não gostava de carnaval, porque são frutos dos encontros de banheiro da vida, que é uma coisa de bicho. Banheiro da vida, da beira da praia, da não sei o que lá. E que é aquela coisa de uma noite regada a cerveja, regada a um baseadozinho, a um teco. Isso tudo, como é que você... Veja só, o livro fala o tempo inteiro assim, ó, prepara psiquicamente, recepção. Daqui a pouquinho você está esperando um filho que é fruto de uma noite na praia, cheio de birita em cima. O que vem ali? Não exija muito. Aprenda mais naquela hora que vier, porque é o objeto que você construiu. Aí, nesse outro slide, ainda falando do perispírito, né? Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. Olha a coerência desse livro, né? Como é que ele é tão escrito. Você vê, a gente perde os elementos que estão impregnando o nosso perispírito e ele volta, digamos, à sua condição de apenas perispírito, sem aquele energismo ali. E ele readquire a sua plasticidade para dar a nova forma, para alcançar a nova forma, né? E no estágio em que se encontra, o serviço impõe sofrimentos, né? Mas o organismo perispírito Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos no nosso círculo de vida. É a questão de você se despojar desses elementos espirituais que estavam impregnados no seu perispírito. E ele tem que se despojar para poder ingressar na carne de novo. Não tem jeito. Aí tem essa dificuldade toda que a gente está vendo aí. A fecundação. Aqui eu gostaria de botar para vocês o nosso videozinho. Deixa eu ver que eu consegui resolver o negócio do vídeo. Achou ele? Vou botar o fone aqui. Alô? Ei, som. Não, está aberto. Pode apagar essa luz aqui, Evaldo? Não, Flávio, nesse não. É, esse aí sim. Onde é que ele começa? Fala aqui. Cadê o cara? Não é volume, Flávio. O volume? Pô, tá bloqueado. Desbloqueou o som? Sim. Chato, né? Não consegui tirar isso. Não, fala, deixa eu passar aqui. Oi? Oi? O áudio está saindo pelo HDMI. Tem que soltar o HDMI aqui de novo. A câmera vai dar uma tirada, não vai sair o vídeo. O vídeo não vai sair. Tem que configurar o computador. Não, então esquece. Assim não tem graça. A voz do cara mata a pau, a voz do cara aqui. Posso soltar a Mas essa câmera já está se eu tirar a imagem. Já tira imagem, já é. Infelizmente não deu. Foi uma tentativa, infelizmente não deu. Quem é boa nisso aqui é a Alice e Carlos, que não estão aqui com a gente. Foi?
Mas agora são 9h15. Se a gente for terminar essa dica agora, a gente vai terminar daqui. O problema é que vai. Os dias eram assim. E a caixa está lá, ó, com a arma na mão. Não tira mais gente. Faltam 10 minutos. Hoje, infelizmente, foi um dia meio complicado. Vamos falar da fecundação aqui, então? Vamos ficar nesse slide aqui. Infelizmente não deu certo. Foi uma tentativa, infelizmente não deu certo. Então, fecundação. Esta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Disse André, não teremos aqui um fato semelhante à morte física da crosta? Interessante, né? Realmente, ele como se ele estivesse desencarnando lá no plano espiritual e encarnando aqui na Terra. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico. Alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. Eu considero que a condição de Segismundo é, digamos, superior à média, vamos dizer. Por isso que ele tem essa condição de ter esse registro até esse momento derradeiro, né? Que para o espírito não deve ser brincadeira isso, né? Tem que estar muito preparado para poder encarar esse processo assim, dessa regressão, né? Segismundo, ajuda-nos, mantenha a clareza de propósito e pensamento firme, que até o último momento dessa ligação, o Alexandre ainda continuava induzindo o Segismundo. Então tive a impressão de que Segismundo se esforçava por obedecer, né? Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. O interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. É interessante esse ditame, essa orientação, né? Que a gente ouve falar do Ministério da Miniaturização que tem lá em nosso lar. Então parece que miniaturiza lá, aí eles trazem da miniaturizado. O processo tem uma coisa mais complexa, né, parece, né? E não é comum, não é igual para todo mundo, né? Talvez para Segismundo tenha sido feito assim. Quem sabe para esse pessoal de massa, a reencarnação em massa seja diferente, né, Marcelo? A coisa seja diferente. Então Segismundo parecia cada vez menos consciente, por fim tomou a forma de uma criança. André Luiz, como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Aí, Marcelo, tem processo de reencarnação e desencarnação. Na verdade, isso aqui nós já falamos um bocado, né? Eu acho que a gente pode saltar isso. É também o processo da reencarnação e desencarnação, isso aqui não tem nada mais tão importante, não. Sim, aqui, ó. Não deveriam renascer somente aqueles que se revelassem preparados? Alexandre, não podemos esquecer que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então a gente tem muita coisa ainda para a gente aprender. Quem é que pode se considerar preparado, né? Quem é que pode estar preparado? Se nem ele, você vê que um espírito que já estava nessa condição lá no plano espiritual teve que voltar para acertar alguma situação aqui, né? Então a esfera da crosta é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Poxa, é demais isso. Está tudo nesse livro, nesse capítulo, quantidade de informação, né?
o espírito protetor. Aí o Herculano, no caso, aí que trabalhou todo o processo, o Herculano esteve acompanhando e dirigindo todos esses trabalhos. Importância da assistência de Herculano a Segismundo encarnado até os 7 anos. Olha só, vai acompanhar até consolidar a reencarnação dele, que a gente sabe que é por aí, né? Nessa idade. Até essa idade o espírito tem um pezinho lá ao ficar, né? Por isso que é comum, até essa idade, né, criança vê espírito. Pena que Júnior não está aqui, rapaz. O Júnior contou para a gente uma história muito engraçada. Ele falou que ele estava na casa de um primo dele, sei lá. Aí os garotinhos, o pessoal teve que sair, o garotinho ficou com ele lá brincando no quarto. Fica aí com ele, não sei o quê. Aí está brincando. Aí eu falei assim, aí ele estava conversando com o secretário. Quem é esse amiguinho seu? Ah, você não viu, não? Você não viu, não? Ele acabou de sair da parede, você não viu, não, pô? Ele acabou de sair da parede, você não viu, não? Qual é a sua? Você está cego? Então, dúvidas de André Luiz. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Na formação do corpo. Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós. Já que suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizam em nossa esfera? Então, pessoal, as perguntas, as dúvidas, né, de André. Vamos lembrar que André Luiz também era médico, ele era dessa área, né? Então ele está. O Alexandre responde: raciocine devagar, André, calma, um monte de pergunta. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente o uniforme humano. Foi aquilo que a gente falou, né? Essa forma perispiritual pré-existente, ela apresenta os campos morfogenéticos, né? Apresenta os campos eletromagnéticos da forma humana, da forma corporal humana. Quer dizer, um perispírito tem uma forma humana. Quando a gente fala que a gente viu um espírito, o que você viu? Você viu o perispírito do espírito, né? Que você teve a percepção de conseguir registrar aquele contorno, né, corporal. Ele fala e chama até de uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Aí tem outros fatores. Nós já falamos desses fatores, né? Eu comentei com vocês os fatores, eu acho que não vou repetir aqui. Formação do corpo. Segismundo, André Luiz perguntando, terá então uma forma física eventual e imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O Alexandre responde, se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, neste particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Quer dizer, a função deles é mais nesse sentido, né? Tem outras questões aí atinentes à formação do corpo. Tem algumas coisas que são nos automatismos até da própria natureza, desenvolvidos já em milhões e milhões de anos. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Isso é comum, né? A gente sabe que a gente vem de um planejamento para a nossa reencarnação. Mas esse planejamento, ele não é uma coisa fatalista, determinada, que tem que ser assim, que vai ser assim. Isso pode mudar. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então já está tudo registrado aqui. A gente sabe, a gente tem um mapa para a gente poder chegar lá. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Então quem é feio não reclama, é isso mesmo. E nem a gente, né? Quem é feio assim que nem eu, né, Marcelo? Tem que encarar mesmo. Já reclamei muito da minha barriga e da minha gagueira. Agora já aceitei como arma de redenção. Porque às vezes a gente não sabe que esses nossos
equívocos físicos, justamente são as nossas ou âncoras para que a gente não venha a se equivocar nos mesmos elementos, ou eles são as velas que nós vamos usar para o vento de vencer-se, né, de superar-se. Nós não podemos avaliar se os nossos limites físicos são só para que a gente fique aqui. Às vezes as limitações físicas que nós experimentamos, justamente elas chegaram ali com o objetivo de que a gente se supere, vá além. Então, assim, existe o bom senso e a observação que você faz a respeito de você, aquilo que você enxerga em você. Se você observa que aquele determinado equívoco físico, que você julga um equívoco físico, é um elemento que existe para que você seja freado nos seus desejos, tá bom. Então, é assim. Agora, se você observa que aqueles seus elementos que te limitam, eles existem com outro objetivo, que é de avançar, siga e vá adiante. O que ocorre é que, por diversas vezes, nós pegamos as nossas limitações e não conseguimos observar que elas existem como freio. Aí nós queremos ir de qualquer maneira. Aí o que acontece? Você fica uma pessoa infeliz. Vai viver num centro cirúrgico, corrigindo o nariz, corrigindo um olho, corrigindo uma barriga, corrigindo aquilo, e não sendo feliz assim nesse elemento físico e em diversos aspectos. Então, assim, é preciso ter o bom senso. Eu tenho os limites, o porquê. Eles são âncoras ou eles são elementos que eu vá além? Só a autocrítica, a autoanálise, o exame de consciência que Santo Agostinho fala em O Livro dos Ele alcançar o êxito. Olha, que a gente que o espírito que forma a esfera da carne assim, uma forma que você e também a gente não vai falar mais. Estou mexendo isso. Então, a escolha do elemento adequado. Isso aqui é interessante, né? Aquela corrida dos espermatozoides. Né? O que é o espermatozoide? O que ele carrega? Material proteico, os gametas, né? Ele carrega a carga genética. Assim, atingir o óvulo e, naquele momento, começar o processo, né, das divisões celulares e tal, formando lá a célula-ovo. Aí aqui ele esclarece, após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele seu potencial magnético, dando-lhe a o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequena bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Quer dizer, ele escolheu ali, tem uns que podiam ter algum espermatozoide defeituoso ou com alguma situação, quer dizer, ele escolheu aquele que estava em melhores condições de preencher o planejamento que foi determinado. Isso é uma coisa muito especializada, porque a gente há de ouvir, essas ciências aqui, é um domínio que está muito distante da gente penetrar, né?
que entra nesse âmbito aqui. Então, quer dizer, são ciências da espiritualidade, de um outro nível, que a gente não dá nem para comentar muito sobre isso aí, né? Aí, o processo da escolha e tal, o que aconteceu, alguns detalhes que estavam comentados lá no nosso vídeo. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para... Ele entra em detalhes, é impressionante. Ele fala até, após o processo do ato sexual, de um intervalo de 4 horas da viagem, porque ele diz, inclusive, que o espermatozoide ele anda a velocidade de 3 milímetros por minuto. 3 milímetros por minuto. Oi? Tá. De 3 minutos por minuto. Vamos lá, avançamos um pouquinho para a gente poder terminar isso. A concepção, né? Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida do Segismundo e tal, aí já é o processo em que a espiritualidade, os construtores, eles terminam e fazem a ligação a nível físico. A gente vai ver aqui um outro slide que é interessante, quando eles vão fazer a entrega realmente de... Vamos ver aqui. Oi? Pode, de repente... Voltaria para fechar? A gente pode parar nesse slide. Porque aqui é um ponto que a gente até falou, esse slide aqui, ó, a forma, né, microscópica da ameba, tá vendo? Aquela transição. Olha lá o pintinho que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Aqui já aparece um porquinho, né? Tá vendo? Aqui parece um cachorrinho, né? A vida. Porque são 90, aqui esse é o último slide, tá vendo? A gente está perto até do final, mas vamos fazer isso, que de repente a gente pode retroceder um pouquinho mais e fechar, né? Fazer o fechamento. Vamos parar nesse aqui, a gente parou nesse aqui.